bom dia, ou talvez boa tarde, boa noite, olá, você que está aí do outro lado assistindo a mais um episódio da série Pensamento que Dança, dentro do estúdio Desdobra, do projeto Dobras da Folia, da Caju. Vocês sabem, a Caju, a essa altura, vocês já viram outros vídeos, se não viram, procurem aqui no nosso canal do YouTube os outros vídeos de carnaval que estão no link descritivo deste. A Caju é uma plataforma curatorial que tem essa linha Dobras da Folia, que pensa o carnaval como uma encruzilhada de múltiplas linguagens artísticas. Dentro do projeto Dobras da Folia, a gente tem essa série chamada Pensamento que Dança, que se dedica aos artistas da dança no carnaval e celebra e reconhece esses artistas como detentores e irradiadores de um saber ancestral, que é o saber do corpo que dança, tão importante na história do samba. E a minha interlocutora hoje, a pessoa que vai me dar a honra de bater um papo comigo, é alguém que não só já fez história no carnaval, como traz no próprio corpo, na própria origem, uma parte significativa da história dos desfiles. Porta-bandeira da Portela, ex-porta-bandeira da Mangueira e da Grande Rio, e neta do grande Xangô da Mangueira, eu tenho muita alegria de receber hoje aqui no Estúdio Desdobra Esquel Georgeia. Esquel, bem-vinda. Olá, Dani. Oi, gente. É um prazer estar aqui, podendo falar da minha vivência, da minha experiência no carnaval através da dança que modificou a minha vida. Obrigada. Esquel, né? A foto do seu avô, que foi um revolucionário. O Xangô da Mangueira, para quem não sabe, a Esquel é descendente de Xangô. E eu queria que você começasse, assim, seu avô não era um dançarino, mas ele foi alguém muito importante, muito atento ao movimento na história dos desfiles, né? Ele mudou uma certa coreografia, que não é a coreografia de cada um, é a coreografia coletiva dos desfiles, né? E eu queria que você começasse saudando os seus mais velhos, né? E contando um pouco dessa história, da história do Xangô, da perspectiva de quem era neta, né? Olha, é uma responsabilidade muito grande ser neta desse homem, dessa figura tão importante para o nosso carnaval e esquecida também, viu? Eu acho, para a contribuição que ele fez, para tudo que ele construiu e pensou, eu acho que ele é pouco falado até, e pouco reverenciado como ele deveria ser, porque se existe a estrutura que nós temos hoje, carro de som, Recuo ala, bateria. é uma ideia dele, ele pensa, né, então é um grande pensador do carnaval que às vezes, por muitas vezes cai no esquecimento. E enquanto neta dele, as minhas memórias da minha infância, circulam muito no universo de ficar na frente da TV esperando o momento em que ele pudesse aparecer, só que ele como o grande diretor de harmonia que ele era, ele não aparecia, porque eu carrego isso como uma lição, e carrego isso até hoje e falo isso para os diretores de harmonia. Alguns até se incomodam, mas eu aprendi com o mestre. O diretor de harmonia que aparece não está trabalhando. O diretor que trabalha, ele não aparece. Se ele está aparecendo, ele não está trabalhando. Né? Então eu aprendi isso com ele. O diretor de harmonia ele está ali para fazer a escola pulsar e andar. Não é para ele aparecer. É para ele tocar a escola. Então, quando às vezes vejo alguns diretores de harmonia assim parados, ou tipo assim, para aparecer, Ih, não vai dar acho que não bom. entendeu o que é Esse ser ano harmonia. perderemos ponto.
É, A pessoa não entendeu o que é ser harmonia, porque às vezes isso virou um rótulo de status. E eu aprendi com ele que não tem status, é uma função de um trabalhador, o cara tá ali para trabalhar, né. uhum, Então, ele trazia esses ensinamentos muito genuínos para casa, uma coisa que muitas pessoas ficam aterrorizadas, eu também, mas ele falava isso de uma forma muito natural. O dia em que uma alegoria não quebrar, uma ala não trocar, for tudo perfeito, não é carnaval. Eu, mas assim, eu muito pequena eu ficava assim: "Como assim, tem que dar errado?". Mas para que isso tudo dá na dimensão que é dar certo, é um esforço muito grande. Então pode ser que uma hora vai dar errado e tá tudo bem, faz parte do espetáculo. Eh E com ele, eu muito pequena não entendia porque que ele tinha uma resistência a me levar para Mangueira, que era uma coisa que eu queria muito, já que eu começo a minha vida, em Caxias, na Grande Rio. uhum. E só depois, adulta, quando a minha chegada na Mangueira em 2013 é que eu fui entender o porquê, qual era o grande ensinamento que ele me deixou. Ele não queria que eu fosse uma sombra dele. Quer dizer, ele não queria ser uma sombra na minha vida. Ele queria que eu Uhum, fosse Esquel, não a neta do Xangô. uhum. E quando eu fui contratada pelo Chiquinho, ali fez todo sentido e parecia que eu estava sentindo a presença dele quando o Chiquinho fala pra mim assim: "Em primeiro lugar, eu quis saber quem você é. Em segundo lugar, eu quis saber quem é a profissional. O seu DNA só teve peso depois. Eu primeiro quis saber quem você é". E isso pra mim foi muito importante, porque eu entendi tudo. Eu falei: é a Esquel, não é a neta do Xangô da Mangueira, eu não tô sendo contratada por ser neta do Xangô, não é o meu DNA que tá gritando. É a Esquel, é a minha trajetória, é a minha carreira, o que eu construí, o que eu sou até aqui. Isso pra mim foi o grande legado que ele deixa pra Esquel, pra neta, E tem construir o seu caminho. tem esse alicerce, né, dessa descrição também que você está falando, né, que é Muito, uma muito discreta. postura, quer dizer, uma firmeza, né, uma firmeza, pelo que você está dizendo, porque uma harmonia que não é firme também Uhum. não é uma harmonia, né, então ele vai ter que Sim. ser muito seco, muito firme, muito cortante para comunicar as coisas de uma forma direta. E ao mesmo tempo, no caso específico do Xangô, um cara muito atento ao meio, aos vocabulários, desculpa aí, gente, deu uma interferênciazinha, ao vocabulário daquilo que ele estava pensando, que era a harmonia, né? Uhum. E eu percebo em você uma atenção muito grande também ao vocabulário, aos fundamentos daquilo que é a sua profissão. Já te vi várias vezes dizendo que a invenção é importante, é claro, Uhum. que cada. E a gente até vai passar por algumas coreografias em que o enredo impregnou a sua dança, a maioria das vezes isso Uhum. acontece. Você tá duas aqui, né? A Nanã, o, é, da Portela 2024, o Oxalá, porque todo mundo pensa muito na sua caracterização como Yaô em 2016 e até se esquece do que foi a dança. E a dança é Uhum. muito bela, né, Sui do Rafael, citando, entre outras coisas, o samba de roda e Oxalá, né? Uhum. Então, é claro que existe essa coreografia, mas existe também uma atenção sua a um vocabulário básico, mas fundamental, do que é ser uma porta-bandeira. Queria que você Uhum. falasse um pouco disso, porque eu aprendo sempre muito com você. A minha preocupação, eu tenho o meu pensamento, eu lá atrás, quando eu ainda estava na Grande Rio, eu sempre fui muito ligada aos jovens, aos adolescentes eh, eu sempre tive a preocupação em como eles estavam enxergando o carnaval, como eles viam a nossa dança, e a nossa dança mudou muito. As coisas têm mudado muito, e como a gente repassa esses ensinamentos, e como a gente vai deixar o legado para o futuro.
E quando eu penso numa coreografia, quando eu penso nos movimentos, como você citou 2016, eu estava vestida de uma era uma Iaú, vestida numa saída para Oxalá, então eu tinha que fazer uma reverência a Oxalá, eu tinha que ter, por mais que seja difícil, eu sei que eu sou uma defensora dessa linha mais tradicional do mestre Sala Porta-Bandeira e de toda a ancestralidade que envolve. Então não tem como eu estar ali naquele chão, nesse terreiro tão forte para a gente de forma ancestral e não saudar aos meus, não saudar a minha religião, não saudar ao grande pai, logo quando estou vestida. Então, às vezes eu posso estar sendo resistente ou indo contra uma maré, mas a sorte que acho que a beleza é tão grande que contagia as pessoas e elas entendem o fundamento daquele movimento estar ali. Eh, e aí não é só técnica, também entra a emoção e o respeito pela nossa ancestralidade, por tudo que a gente estar ali para defender, né. Então, eh eu vejo isso como uma responsabilidade que eu sei que nem todo mundo tem ou pensa dessa forma, mas quando eu estou na minha aula dando as instruções para as minhas alunas e para os meus alunos, ou quando eu converso com o mestre-sala, uma porta-bandeira mais jovem que está começando, eu sempre tento passar alguns valores e para que eles possam se enxergar, né, e não esquecer dos nossos antepassados, que a gente não pode se distanciar tanto assim deles, né. Por mais que a dança evolua e está evoluindo, hoje nós temos uma cabine espelhada, em que essa apresentação de forma espelhada vai ser cobrada para daqui a pouco na avenida toda. Tudo bem que eu já fiz nesse último carnaval a apresentação espelhada nas 3 cabines, eu não Uhum. fiz só na do meio, fiz em todas. Mas é uma coisa que já exige muito mais da gente, mas Total. também a gente não podemos esquecer dos nossos fundamentos. Às vezes tem algumas críticas, alguns julgamentos, às vezes a gente fica sem entender, mas, ontem nós tivemos um simpósio com os nossos jurados, e o tempo todo é falado sobre a dança que é circular, que é a nossa ancestralidade, que é a dança em círculo, que vem de África, é a dança em círculo, onde a mulher é o centro, a mulher está ali, sendo essa grande representante, tendo essa função tão especial que vem de África e vem das nossas ancestrais, que é tão importante para que a gente seja e se enxergue e tenha orgulho e se inspire para seguirmos no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, e isso se reflete também na dança, ali na personalidade de cada uma, mas não esquecendo dos nossos fundamentos. E eu prezo muito para que isso se mantenha, para que isso não se perca, e com essa chegada da cabine dupla, eu acho que favorece a essa essência, para que a gente não se perca. Então, exige mais do nosso repertório, exige um vigor físico maior, é Sim. imprescindível Esse isso, ano foi sabe. muito. A gente vai voltar a isso, mas esse ano você me impressionou muito. Eu vejo o desfile sempre da arquibancada, do setor 6 e me impressionou muito. Eu contei 13, mas talvez Uhum, seja até mais. Que você girou 13 vezes, uhum, em frente ao 6. uhum, Ou mais, 13 ou mais, pelo menos 13. É, com muito vigor, mas eu também notei isso, que a dança, eu não sou uma especialista, quero inclusive dizer isso para quem está assistindo, eu sou uma amante, uma espectadora apaixonada de quem dança, até porque eu danço, não sei dançar, né, direito. Então eu admiro muito quem tem essa capacidade. Eu gosto de dançar, mas eu não tenho a técnica, o saber que a Esquel e as outras pessoas desse saber têm.
mas me impressionou com esse olhar de leiga, amorosa, é justamente isso que você está falando, dessa circularidade. Ainda é um treino, uma adaptação, né? Para a maioria dos casais foi muito desafio, mas talvez tenha havido uma suspensão de uma coisa que era muito nociva e que também afetava as comissões de frente de um jeito muito radical, que Uhum. era essa transformação da pista, que é uma pista, não é rua mais, mas é pista, ou seja, é o ar livre, deveria ser um desfile, portanto, mais solto, né? É, era a transformação disso da pista em palco. E um palco Uhum. voltado só para um lado e de costas para o outro lado, né? Então acho que isso melhorou, né, Isquel? E principalmente para os que se dispuseram, como você e o Marlon, a fazer o duplo o tempo inteiro, porque aí você quebra essa parede que estava sendo construída. Uma parede muito séria para o público, né? Muito ruim. Os jurados, ano passado, quando nós começamos essa conversa, né, eles falaram assim: a dança de vocês já é uma dança circular. Uhum. Só que, em determinados, por estarmos com o jurado à nossa frente, né, tinha essa necessidade de fazermos uma dança, por mais que ela seja circular, e quem está atrás está conseguindo assistir, mas é um momento, por exemplo, de apresentação do pavilhão, a pessoa está vendo o pavilhão, mas estamos de frente para o jurado. Então, dessa vez, nós pudemos agraciar os dois lados com o pavilhão, né? Eles puderam ver a apresentação do pavilhão para ambos os lados. Então, nossa cabeça não ficou focada só com uma frente. Isso, para mim, me ajudou. Eu estava com receio, eu tive medo do novo, é claro que eu tenho medo do novo, mas depois eu comecei a pensar e falei assim, cara, vai ser bacana. Vai ser importante nós sairmos dessa zona de conforto, porque são mais de 30 anos fazendo assim, dessa forma, e com um pensamento que acabava até nos limitando. E isso faz com que a gente... Eu, por exemplo, a minha cabeça, desde que acabou o carnaval, a minha cabeça já está a mil para o próximo, pensando, fechando os olhos e tentando enxergar os movimentos, né? E E o dentro desfile do que eu que tem na acredito. Portela é um desfile que a gente tem, claro, esse criador muito inquieto, como, né, o carnavalesco é meio um diretor artístico, não Uhum. tem como deixar, e ele imprime também, né, a sua marca como diretor artístico, plástico, né, e cênico dessa história, mas o enredo que o Paulo escolhe, que anuncia, é um enredo que fala muito de um chão também, de um coração, na verdade, espinha dorsal da Portela, que é o monarca. Então, acho que enfim, vai ser muito bonito ver a escola fazer isso, né? E vai nos impulsionar a preservar o tradicional, porque é um enredo sobre um cara que viveu num outro tempo e conheceu o carnaval e ajudou o carnaval a se transformar no que ele é hoje. Então tem toda uma reverência, um pensamento, um cuidado com essa ancestralidade, com o grande monarca, com o que ele representa, e principalmente para a Portela. A forma como os portelenses enxergam essa figura e como isso toca, gente. Então, vai ser com certeza um trabalho cheio de cuidados e memórias, e principalmente preservando a nossa ancestralidade, sempre olhando para o passado, mas de olho no futuro. A gente não pode se esquecer, porque eu sempre falo, cara, o dia que eu estiver muito longe, e olha que a época em que Neide dançou, que o Tia Dodô dançou, era outra coisa do que nós fazemos hoje, é muito diferente, é muito distante. Mas tem ali uma base, um fundamento, eu falei, eu não posso me distanciar disso,
É a hora que eu me olhar e não ver nenhuma conexão com o que foi apresentado aqui no meu passado, eu me perdi, eu não posso me perder. Então, por mais que hoje esteja exigido um vigor físico muito grande da gente, uma ocupação de espaço tem que ser pensada e não pode ser pensada de forma ingênua, precisa ser um pensamento muito detalhista e muito observador, temos que observar o espaço e estudá-lo de forma minuciosa, mas eu não posso me perder dos meus ancestrais. Então, eu acho que o enredo do Monarca vai trazer também essa responsabilidade para que tenhamos esse cuidado também ao pensar os movimentos para 2027. Já que você falou da Neide, né, eu queria falar, né, assim, a escola que você ficou mais tempo, assim, né, e que é a sua raiz familiar é a Verde Rosa, né? E durante esse momento grande, né, que você teve por lá, você reverenciava Neide, Nininha e tantas outras que passaram, que carregaram o pavilhão da Mangueira e fizeram história. Mas como a gente está gravando e o objetivo mesmo é reverenciar através de quem está em atividade como você, toda uma linhagem desse pensamento que dança, eu queria primeiro que você falasse dessas suas ídolas, vamos dizer assim, estou falando de propósito a palavra no feminino, né? Alguém lá, linguista, ia me corrigir, mas eu quis fazer o erro, entre aspas, Tudo né? bem. Para poder trazer nossas amigas para aqui para a roda, né? E dizer que é delas que a gente está falando com todo respeito aos mestres-salas. Mas além de trazer esse panteão que é seu e que uma outra porta-bandeira pode ter outro, eu queria que você falasse, já que a gente está gravando, porque tem muita gente que acha que entende de mestre-sala e porta-bandeira, mas não entende. Vai falar, fulano dançou muito. Então eu queria que você falasse justamente desse vocabulário também. Depois de falar de quem você admirou dançando, Sim. desse vocabulário básico, elementar, que em muitos casos pode estar sendo preterido, né, pela novidade, mas que no seu caso nunca é, né? Eu vou Primeiro Neide e começar. amigas. Vamos lá. Neide. Eu vi um vídeo de Neide antigo e a forma como ela dançava e as portas-bandeiras antigas da Mangueira dançavam me chamava a atenção. Até que um dia eu fui dançar no Buraco Quente. Fui dançar lá no morro, aonde era a primeira quadra da Mangueira, lá no morro. Então era uma rua, é o morro, né, uma subida. E ali quando eu fui dançar, que eu tentei dançar normal, eu não consegui, porque você está numa subida. E aí eu lembrei do corpo da Neide, eu lembrei do movimento do corpo da Neide dançando, a forma como ela ia girando. E como o nosso corpo é sábio em se adaptar para os locais, né. Uhum. Então hoje nós temos uma quadra com chão lisinho, bem cuidado, para que possamos evoluir com segurança e bem. E nisso também acaba a nossa dança, o nosso giro evoluindo e melhorando, porque o chão ajuda. Mas na Uhum. época delas não. E quando eu fui dançar lá no Buraco Quente, que eu entendi como meu corpo e minhas pernas se colocavam naquele lugar, naquele chão, quando eu fui ver eu estava dançando igual a Neide. Do meu jeito, mas com aquela essência dela ali, que você está num lugar que não tem como você ir reta. Eu senti dificuldade, para mim foi melhor cara, a Neide fazia assim, esse balanço, então eu vou aqui, né, do meu jeito, com as técnicas que eu tenho, né, que venho adquirindo ao longo dos anos, porque a gente nunca deixa de aprender, e fui colocando ali o movimento. Quando eu fui ver, eu falei assim: "Cara, era por isso que ela dançava desse jeito". Só que ela não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né, a Neide era uma autodidata nessa área, ela não tinha o conhecimento e não teve oportunidade de ter as experiências de trabalhar com profissionais como eu tive, como as minhas amigas
profissionais também têm. Então, quando eu entendi, eu falei assim: "Cara, era isso", mas mesmo assim, quando ela vai para o chão liso, né, para o chão, plano, ela continua com esse jeito, porque aí o corpo dela se acostumou, a dançar dessa forma e ela leva isso para o chão, para o plano. Mas confesso que quando eu subi lá no buraco quente, que eu percebi essa energia do meu corpo, das minhas pernas, eu falei: "Cara, que legal isso aqui, isso é mágico". É tanto que eu adoro esse ensaio que a Mangueira fez no buraco quente, eu tenho guardo com o maior carinho esse momento, porque eu senti uma energia que era um negócio que era uma força, e as pessoas ali falando e recordando, que quando eu cheguei na Mangueira que eu comecei a falei assim: "Cara, por onde que eu vou, que eu encontro com o filho dela, eu peço licença para poder usar o V da Neide". Eu falei assim: "Cara, eu queria sua mãe é a referência, eu queria poder fazer essa homenagem, você me permite fazer o V da Vitória?". Ele: "Claro". E aí eu passei a usar o V da Neide, e quando eu chego lá no morro para dançar, que eu sinto essa energia, eu falei: "Cara, tudo faz sentido". E como que isso mexe com a gente, quando a gente está ligado à nossa ancestralidade e estuda e procura entender o porquê, e vê os movimentos, assim como o grande delegado, que é um é quem bebeu daquela fonte ou bebe através dos estudos dos vídeos que tem dele, vai ser um grande mestre-sala e entender o que é ser mestre-sala. E sobre as minhas ídolas, é incrível, Neide para mim, pela mulher que ela é era, Neide já doente, bem doente, eu soube de uma história que Neide andava armada. Eu soube de uma história que a Neide andava armada, assim, que ela, tipo assim, ninguém ia tirar aquilo dela, ninguém ia tirar, a paixão dela, né, assim como a paixão de mocinha, que foi segunda porta-bandeira por 20, acho que 26 anos, é muito tempo. Eu não seria segunda porta-bandeira por tanto tempo. É muito tempo, mas o amor e a paixão não, uma hora vai chegar a minha vez. E ficou ali vivendo isso, né, com toda a humildade para aceitar estar nesse lugar por tantos anos, e depois se torna a primeira. Foi um período curto, ela é mais famosa enquanto segunda do que primeira, né. Neide, mocinha, a tia Dodô, não vi vídeo de tia Dodô, mas a tia Dodô, ela me toca pela luta dela pela preservação da ancestralidade, como ela enxergava a dança com o rigor dela, que porta-bandeira, por exemplo, a anágua, ela brigava pela anágua, eu sou uma porta-bandeira que eu nunca usei anágua, eu sempre usei short, que pra mim era mais confortável, mas mesmo assim ela me escolhe para ser afilhada dela. Um dia eu frequentava a Portela, ia nos ensaios de bateria, e aí, a gente sempre ia levar a tia Dodô em casa. E, teve um dia que ela falou assim: "Eu não vejo você falando sobre madrinha. Quem é a sua madrinha?". E eu falei pra ela: "Não tenho madrinha no carnaval não". Ela: "Não?". Eu falei: "Não, não tenho tia". Ela: "Então agora você tem, porque eu sou sua madrinha. Você é sua madrinha". Eu falei: "Oi?". Eu falei: "Sério, tia?". Ela: "Sério". E ela, como boa madrinha, me fez uma linda surpresa, que quem conhece tia Dodô sabe, de como ela era extremamente, eh ai gente, esqueci a palavra. Não, melindrosa com o percurso, de Madureira pra casa dela, então você tinha que ir beirando a linha do trem. Tia Dodô não entrava na linha vermelha, não entrava na linha amarela, era Madureira até o Morro da Providência, beirando a linha do trem. E teve um dia que eu tô lá na quadra da Grande Rio, numa terça, eu percebi um tumulto. Quando eu olho, era a tia Dodô, e as pessoas em Caxias têm que ter noção de como lidar com a tia Dodô, e tinha gente perguntando: Uhum. "Quem é essa velhinha?". E quando eu fui ver, tinha um homem abraçando a tia Dodô e eu fui correndo, assim, pra protegê-la,
Pelo amor de Deus, gente, não abraça ela não, não abraça, não abraça. Porque homem era aqui, ó, beijo na mão e a distância, Claro. né? Ela tinha toda esse tratamento com os homens, era a distância, era... Acho que para beijar a Dodô, eu só vi 1 ou 2 homens fazendo isso, que ela tinha muito carinho por eles. Mas geralmente era com muito respeito, e aí ela brincava, ela zoava, né? Ela acabava entrando na brincadeira também, mas eu vi acho que 1 ou 2 homens no máximo, com mais proximidade a ela. E num almoço que nós fizemos para ela dos 90 anos, e ali ela deixou as portas-bandeiras bem irritadas, mas assim, irritadas no lado engraçado, né? Porque o nosso feminismo falou mais alto, que na casa da tia Dodô tinham 2 mesas de jantar. Uma mais à frente e uma atrás. E aí ela começou a organizar como sentar nas mesas. E primeiro ela se botou na mesa da frente os homens, e a gente olhando aquilo, e ela com as meninas dela, da ala das damas, organizando tudo, e as mulheres ela botou na mesa de trás. E nós ficamos olhando aquilo, ela começou a servir pelos homens. E aí a gente começou, como que pode isso? Tia, tem que servir, não é eles servem, não tem que servir eles sabem servir. Ela, não, aqui em casa é assim, aqui em casa a mulher serve o homem. E a gente, mas tia, não pode. E a gente começando ela levou na brincadeira, mas assim, nós respeitamos aqui como era as coisas Claro, dentro da casa dela. claro, claro. Então, ela me encantava por isso, assim, aos 90 anos, lúcida, ainda seguindo padrões tão rígidos da época dela. Isso também faz com que a gente olhe para o nosso antepassado e fale assim, cara, como que era viver nesse tempo? Como que foi ser porta-bandeira nesse tempo? O Dodô recebe a bandeira das mãos de Paulo da Portela, que era amigo do meu avô. Né? É uma conexão que depois, quando você para, que na correria da vida, você não para refletir. E eu falei, cara, quem apresenta o Cartola ao meu avô é Paulo da Portela. É a mesma pessoa que a tia Dodô, que escolheu ser minha madrinha, ela escolhe ser minha madrinha, recebeu o pavilhão Tem da coisas Portela das mãos do Paulo. que a explicação está fora da É, linearidade, né? Agora, eu queria que você falasse desse vocabulário, Skel, assim. Existem movimentos que são muito importantes e que atravessam gerações, quer dizer, movimentos que a Neide fazia e que a Skel faz. Que uhum. movimentos são esses? E se você achar que tem algum movimento, digamos assim, preterido, ameaçado, eu queria que você falasse. E por quê? Porque para a gente que não é dançarino, a gente sente muita diferença. A gente sente, por exemplo, às vezes uma presença. Eu não estou querendo ofender aos ensaiadores que vêm de lá, mas a gente sente uma presença muito grande do teatro municipal, né, na coreografia, às vezes, dos casais. E como você vinha destacando aqui na nossa conversa, quer dizer, existe uma ancestralidade preta, africana, das muitas Áfricas, né? Porque a gente também não pode dizer que a África é uma só, então são muitos movimentos de muitas Áfricas que estão no bailado do casal, né? E que estão no bailado dessa mulher que carrega a própria escola, porque a bandeira é a escola, e desse seu consorte que defende essa companheira, essa parceira, porque ela está carregando a escola, ela é a escola, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para os leigos e também para os leigos que acham que não são leigos, porque tem muita gente assim, né? Que acha que sabe tudo, que é o maior gato mestre e não tem a malandragem que eu estou tentando ter de dizer que não entende nada para poder não passar vergonha, que a meta aqui é não passar vergonha. Então é melhor dizer que sabe nada, que aí o pouquinho que a pessoa já entendeu faz uma vista bonita, né? Bom, vamos lá. O giro ainda permanece.
Só que elas dançavam de forma mais centralizada, né, elas não tinham é só a gente olhar os desfiles de antigamente, gente, era uma confusão. Era uma confusão, assim, as pessoas nem respeitavam o espaço do casal, então, assim, as pessoas dançavam mais paradinhos. Era uma apresentação muito curta, mas tinha ali o giro. Elas giravam, de forma muito autodidata, ou uma estudando a outra, e elas foram: "Ah, eu posso melhorar aqui". Eu acho que foi muito, genuíno de perceber onde que eu posso melhorar, né. A Neide era conhecida pelo vigor, pela garra, a Vilma pela elegância, pela beleza, né. E aí eu acho que cada uma foi entendendo a sua particularidade e se aprimorando naquilo ali, se tornando boa, no que faz, cada uma com a sua essência, eh, e com a sua com o que entendeu do seu corpo e do movimento que estava sendo feito ali. Mais ou menos Os como uma língua, né? Uma língua que todo mundo fala, alguns mais, outros menos, alguns vêm de um bairro, outros vêm de outro. E na hora que essas pessoas que falam a mesma língua vão fazer literatura, por exemplo, né? Um vira Conceição Evaristo, o outro vira Maria Firmina dos Reis, o outro vira Eliana Alves Cruz, só estou falando de outras. A outra vira Clarice Lispector. Quer dizer, cada um se apropria dessa língua da sua uhum, maneira, né? isso. E aí que, o giro é uma coisa que permanece. Algumas eu acho que giravam mais para o sentido horário do que para o sentido anti-horário. Hoje em dia é mais exigido da gente que precisamos girar para ambos sentidos. Precisamos fazer execuções, de giro, sequências de giros para ambos sentidos, tanto horário quanto anti-horário. Mas antigamente elas já estavam mais centralizadas, mais paradinhas, não tinha tanta, exigência, de ocupação de espaço ou de evolução. Ficava mais no giro, a bandeira era muito diferente, o mastro era muito diferente, era muito grande, que elas dançavam. E a apresentação de pavilhão, que era feita de uma forma mais simbólica, mais, eu acho que a palavra correta é contida ou mais simples, né, não era como existe hoje, que tem um É momento em que a gente muito, é um acabou momento que aprimorando com movimentos, estudados e movimentos que hoje em dia, através do uso de técnicas de dança, a gente foi aprimorando e tornando esse momento mais bonito. Não que antigamente não fosse, né, mas a gente acabou aprimorando isso. Então, a apresentação de pavilhão e o giro permanece. uhum. Mas teve uma época, não muito distante, acho que 2014, 2015, teve apresentações de casais, por isso que eu falo que a gente não pode, olhar, não podemos deixar de olhar para trás, né, para os nossos antepassados, porque teve um casal que mal girou. Eu lembro, acho que foi 2014, 2015, os casais mal giravam, as portas-bandeiras, né, aliás, mal giravam, estava tudo muito marcado, muito passo marcado. E elas mal giravam, assim, eu acho que teve 1 ou 2 casos de casais, assim, era muito passo marcado, muito muita coisa, assim, as pessoas ficam falando do balé, mas tinha dança de salão no meio também. Uhum. Então, eh, quando eu olhei para aquilo, eu falei: "Mas que horas que a porta-bandeira vai dançar? Que horas que ela vai girar?". E não tinha, e quando vinha dava 1 giro, 2 giros, e como forma coreográfica, não como um fundamento, como algo que tem que O estar. giro o giro é quase um portal energético, né, Isquel? Sem querer fazer Sim, firula, quando uma porta-bandeira gira, ela está chamando quem veio antes, ela está chamando a escola inteira. é isso, a gente tá ali espalhando axé, Isso. energia total. Então, quando eu vi o pavilhão só para cá, para lá, e não tinha o giro, e a porta-bandeira não girando, eu falei assim: "Mas cadê o giro?". Até que em 2015, uma jurada, não vou me recordar qual, nas observações ela fala: "Voltem para a sua essência, vocês estão se perdendo, Uhum. voltem para a sua essência".
Que legal. E eu achei esse recado Corajosa, muito né, também. importante. Mas é porque estava estranho mesmo, você não via mais. Porque, assim, se isso ganha força, não ia ter mais nada de porta-bandeira hoje, ia ser Uhum. porque se ninguém dá Uma fala: "Ô, freada, né. acorda", né, o negócio ia se perder, literalmente. E achei esse recado importante. Então, o que elas faziam antigamente para hoje é o giro e a apresentação de pavilhão, isso permanece. É Uhum. claro que hoje em dia com uma outra forma, e os giros também. Hoje a gente pega uma porta-bandeira, dança, vira no lugar, até quem não entende vai falar assim: "Tá dançando direito não, tá Uhum. dançando parada". Né, hoje em dia exigem que a gente ocupe o espaço. A gente tem que ocupar o espaço, requer uma vitalidade maior nossa, da nossa parte, com relação à dança. Então tem que virar bem para os 2 lados. Eu falo que eu gosto da porta-bandeira que levanta poeira, que a saia está sempre no alto, eu gosto da saia flutuando junto, eu gosto de dançar de cabelo solto, porque para mim é uma energia só, é a saia, o cabelo, é a bandeira, tudo no vento, eu gosto dessa energia Sopra o do vento de da porta-bandeira. anção. Aí você está querendo arrumar confusão com o samba que foi escolhido, olha. Mas eu gosto dessa energia do cabelo solto, da bandeira, da saia, eu gosto desse movimento que o cabelo tem, e que não Uhum. tem aquele negócio de apesar de, sermos graciosas, sermos elegantes, de termos que ser, leves ao fazer o movimento, que eu acho lindo, a porta-bandeira graciosa, a porta-bandeira elegante, mas que também tem aquela naturalidade, assim, cara, o cabelo dela tá indo, sabe, tá tudo bem, ela tá bem, eu gosto disso, né, eu gosto de ter a naturalidade, eu gosto também de ter essa naturalidade do corpo e de como meu corpo vai se comportar durante esse movimento. Qual era a outra Muito le pergunta que eu esqueci? Não, foi super legal. Agora eu quero mostrar você esse ano, hein. Olha lá. Hum. Só para o pessoal ver um pouquinho, lembrar, né. 40 palmas. Os giros que eu falei. Muito lindos, cara. Obrigada. Eu acho que foi sinceramente, assim, um desfile, a gente sabe, esse ano muito acidentado, e acho que você e o Marlon tiveram uma responsabilidade. Também fiquei emocionada, engraçado. E nem era eu É dançando, hein? porque eu ainda não é porque eu ainda não tinha conseguido assistir o desfile, eu fiquei tão chateada que eu vi pouquíssimas coisas. Então, eu acho que assim foi um desfile, a gente sabe, infelizmente, um pouco confuso. A Portela vem de altos e baixos, assim, 2024 um ano muito feliz, né? Mas esse ano menos feliz. Ano passado também já um pouco criticado, mas a dança muito bonito. Você e Marlon muito bonitos já mais integrados do que 2024, que também dançaram super bem, mas gabaritaram no Milton e gabaritaram esse ano, mas com o meu olhar de leiga, de novo,
como um olhar de quem gosta de ver o desfile. Para mim, que estava na arquibancada, a coisa mais linda que a Portela apresentou foi o bailado de vocês. Foi realmente muito emocionante e acho que quem viu o vídeo agora viu isso. A hora que você se contagia com o próprio samba, né? Se você é, demonstra que além de artista você está ali pela Portela e pelo que está sendo cantado, porque a hora que você se manifesta, né, é justamente não há demanda que o povo preto não possa enfrentar, né? Então eu acho que isso é muito muito bonito e diz muito da arte de vocês, né? Essa é a artista que eu gosto de ser. Teve uma vez que eu estava me estudando, que a gente tem que se estudar, e eu fui vendo cada apresentação minha. E eu, quando terminei, e é claro que eu assisti também outras colegas de profissão, e quando eu terminei, eu falei assim, eu gostei do que eu vi. Que Pode ter legal. sido outro que eu tenha errado, e eu errei, porque a gente não é perfeito, a gente erra, tá tudo bem, a gente tá ali para aprender. Mas eu gostei do que eu vi porque cada ano fui uma, eu não sou a mesma, as minhas expressões não são as mesmas, eu, eu me entrego para cada samba, para cada enredo, para cada fantasia, mas tem algo que é da Esquel. Claro. Eu gosto de ter a emoção que pulsa, a emoção que extravasa. Eu gosto de ter isso, porque senão fica tudo muito técnico e eu não sou uma pessoa fria calculista. Eu sou, eu sou passional, Visceral, visceral. eu sou visceral, eu sinto, sabe? Eu sou essa pessoa. E eu gosto de me olhar e falar assim, cada ano é um ano e eu sou outra pessoa, eu não sou a mesma dançando. A minha cara não é a mesma, meu sorriso, tudo bem que é a mesma pessoa, mas o sorriso também muda de cada ano. O sorriso de 26 não é o mesmo de 24, e não é o mesmo de 25, né? Então, eu fiquei feliz quando eu fiz essa observação, né, sobre a Esquel artista. E acho bacana porque esse enredo da Portela nos levou a Porto Alegre e pudemos conhecer um pouco mais. Fizemos fizemos parte de um momento histórico. Imagina, né, nós fomos no acampamento Farroupilha, que eles celebram a Farroupilha, num palco com muitos brancos. O hino deles é um hino aguerrido, é hino de briga, enquanto nossa cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, 2000, sabe, o nosso é leve, o deles não tem tem um peso, é de luta. E aí, imagina num palco repleto de pessoas brancas, sobe uma equipe negra. Nós fizemos história em Porto Alegre em representar a cultura negra. Foi a primeira vez que eles abrem espaço em receber uma cultura diferente. E não era só uma cultura diferente. Era o samba com pessoas negras no palco central da festa Farroupilha. Isso é legal, E né? quando a gente senta na hora do almoço, os negros que estavam no lugar, a nossa mesa ficou imensa. Porque eles se identificaram. Tipo assim, eles são nossos. Eu sou igual, nós somos iguais. E nisso ali se transforma numa grande confraternização. Então, essa minha experiência, essa minha vivência me levou também para esse lugar de estar ali representando o povo preto do Sul, que tenta ser apagado, que está ali numa luta para para resistir, para poder ser visto, para o samba permanecer ali sendo visto, sendo valorizado, sendo respeitado. É uma luta para ele. Se é uma luta para a gente ainda aqui no Rio de Janeiro, Sim, imagina para eles lá. Então, para mim, era também esse momento de estar representando essa galera. E, poxa, que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui, estou podendo conhecer vocês. que Vocês legal. são uma referência, ajuda a gente, por onde a gente pode caminhar, por onde a gente pode ir, como dialogar. E poder representá-los também teve essa emoção, assim como a hora do samba que a gente faz do assentamento,
Na hora que estávamos cantando a coreografia, eu falei assim, depois que eu fui lá no mercado, eu percebi toda a energia, eu falei, a gente precisa saudar isso aqui, precisa saudar isso barato, a gente precisa fazer o que todo mundo faz no mercado, que é ir lá e reverenciar o assentamento. Eu achei uma energia incrível naquele lugar. Porque ao Sim. mesmo tempo que você joga as balas de mel, você joga a moeda, daqui a pouco você olha, não tem nada, daqui a pouco tem tudo de novo. E as pessoas realmente pegam, assim, No meio você do joga lá, daqui a mercado, pouco. né? Exu realmente no meio de um mercado. É uma coisa muito forte, né? Eu E sinto eu essa. passei. Quando eu estive, eu também É, senti essa energia. e para você entrar na avenida, você passa por uma encruzilhada, e antes de você ir para outro lugar, você passa por outra encruzilhada. Então, assim, cara, eu preciso saudar. Eu falei, gente, eu tenho a necessidade, não sei vocês. Aí eles começaram a pensar no em como fazer isso. Então, para mim, tem essa carga emotiva também. Em estar representando coisas que, quando você vai no lugar que você conhece, você fala, cara, eu preciso ter isso aqui. Eu preciso ter esse momento de representar. E ter coragem de botar, né, esse movimento, né? Tem que ter coragem de ir lá e fazer isso. E que bom que puderam compreender e entender essa homenagem. Vou ver outro desfilezinho da Portela, hein? Que a história recente está mais documentada no Instagram. Depois a gente vai ir para imagens Tá, mais estáticas. Vamos tá. lá. Bobei do Rio Carnaval de novo. Vamos lá. Eu acho que a cabeça. Então, aí eu encontro com um parceiro novo, choroníssimo, oxunzíssima. Eu também sou Xangô, tô me controlando aqui, Xangôzinho, tô botando o Xangôzinho na frente. É, é, eu acho esse desfile todo, né, muito emocionante. E acho que foi outro enredo do Antônio e do André, Antônio Gonzaga e André Rodrigues, que trouxe os trabalhadores das escolas, quer dizer, vocês que são artistas e trabalhadores pretos de uma escola de samba, para um lugar de muita emoção, de muita emotividade, né? Mais uma vez você se caracteriza e traz essa mãe, né? Essa grande mãe e saúda a cabeça. E eu queria falar um pouco dessa coreografia. Gente, desculpa mais uma vez um ruído, os aplicativos são assim. Mas porque eu imagino que tenha tido uma dificuldade a mais. Você vinha de uma parceria longa na Mangueira e teve que reconhecer um outro parceiro, e ele é você, mas ao mesmo tempo foi uma coreografia que leu muito a história que estava sendo contada, né? Para mim, o Carnaval de 24 ele tem muitos símbolos, tá? E, e significados que mexem muito comigo. Eu volto pro Carnaval depois de um ano parada, eu achei que eu fosse realmente parar de dançar. Eu me torno mãe e, ao voltar, ao atender esse chamado da Portela, e quando eles anunciam o enredo e que eu vejo que é quem der, foi um misto de sensações para mim. Como eu falei, eu sou muito visceral. E esse livro, Defeito de Cor, ele me acompanhou durante um ano muito
muito delicado para mim, que foi o ano de 2018. Ele me fez companhia diária e à noite também, assim, por muitas noites, ele me fez companhia, esse livro. E quando eu li esse livro, eu era a mulher, ali eu queria ser a Candace, quando eu li o livro em 2018. Quando eu me torno mãe, eu volto a ler o livro. E aí eu já não queria mais ser Candace, porque eu não abriria mão da minha maternidade, por isso que eu acho a Candace incrível. Eu não abriria mão da minha maternidade, eu não ia confiar o meu filho a ninguém, e não ver mais o meu filho. Eu sei que por causa desse passo, dessa decisão dela, eu estou aqui. Hoje uma artista negra, na maior cultura popular, na maior festa popular a céu aberto do mundo, e estou podendo falar aqui para você. Eu tenho voz, eu tenho espaço de fala, eu posso falar graças a ela, mas eu não teria a coragem que ela teve, a força que ela teve. Acho que ainda é incrível, mas depois que eu me tornei mãe, li o livro novamente, eu não faria isso. Dá muita atenção nesse. Sim, aquela imagem bonita. Sim, sim, as mães que perderam seus filhos. Então imagina para uma mulher que tinha acabado de se tornar mãe. Eu volto a ensaiar, meu filho tinha 2 meses e meio, eu volto a ensaiar e a treinar, meu filho só tinha 2 meses e meio. Então, por isso que quando eu vi o vídeo, falei: "Nossa, ainda botou logo essa parte", que era a parte que eu fazia, e eu sempre me recordava do Henrico, que é "O Motundê vim do ventre do amor". E depois de tudo que eu passei para poder ser mãe, Uhum. e logo esse samba com esse enredo, eu falei: "Cara, é que a pessoa, enquanto artista, eu entendo que a artista tem que ser muito forte, então na avenida eu não vou chorar, você não vai me ver chorando na avenida". Eu acho que eu só chorei uma vez na avenida, foi em 2016 nas Campeãs, aí nas Campeãs tá tranquilo, mas é porque eu tinha vencido uma doença, né, tinha vencido uma doença que a médica tinha falado que não era para eu desfilar, não era para eu estar ali. E quando eu me vejo ali na avenida campeã, eu só olho para minha mãe e falo: eu consegui Lembro. estar aqui". Sua mãe é Então, muito sua parceira também, né, Isquel? muito. Então, assim, 2024, eles do jeito que eles pegaram, eu recém, aprendendo a ser mãe, foi muito forte para mim. E aí você vai vendo as histórias, você vai vendo tudo aquilo, e você fala assim: "Cara, que enredo, que potência". Ainda mais porque ele mexeu com a cabeça das pessoas, ele abriu a cabeça das pessoas.
Teve pessoas que eu conheço há muito tempo, pessoas com mais de 60 anos, mais de 50, que eu acho que não tinham noção da história do país e que falaram assim pra mim: "Eu não sabia que os negros tinham passado por isso". Eu olhei assim: "Oi?". Oi? É. Juro, mas a pessoa que falou isso pra mim falou de forma inocente, Uhum. porque às vezes precisa chegar e falar, assim, parece que as pessoas não ouviram. Eu falei: "Mas como assim? Você não sabia?". Ela: "Não". Eu falei assim: "Você quer o livro emprestado?", porque eu tenho 2. Eu falei: "Você quer o livro emprestado?". Ela: "Você pode me emprestar?". Eu falei: "Claro". Só tem que ter estrutura, porque não é fácil de ler, você vai chorar. Não, não é. Não é fácil de ler. Você entra, por isso que a primeira vez eu queria ser quem der pra ser essa mulher que vai lá para lutar pelos nossos ideais, para o nosso futuro, para que hoje mulheres, negras possam estar aqui falando, tendo esse espaço. Mas depois que eu me tornei mãe, eu falei assim: "Acho que eu não teria essa coragem mais não. Eu não abriria a mão do meu filho, pra nada. Eu não ia me distanciar dele pra nada. Não ia confiar a ninguém, eu correndo o risco de não ver mais meu filho". Então, 2024 é um ano muito importante pela minha volta ao carnaval. Uhum. Eu volto ao carnaval, um carnaval que me viu criança. Meu primeiro desfile é aos 9 anos de idade, então é o carnaval que viu toda a minha transição, a minha infância, adolescência, entrada na maturidade, me tornando mulher, casando, separando e vivendo, né, e realizando o Tendo sonho de ser também mãe. consciência do racismo, né? Porque apesar de ser uma figura pública, né? Sendo mulher Já sofreu racismo é, e não e racismo de diversas formas, racismo de onde eu não esperava. Eu esperava que pudesse ter sido defendida e não fui defendida, que pudessem ter me modificado, tivesse um pouco mais de cuidado, porque o dói quando você não espera, quando vem de de um lugar que está muito próximo de você. sim. Isso dói. E quando, você escuta a pessoa que você esperava que fosse defender falando: "Você está exagerando", é um negócio que piora tudo. Então, para quem já passou racismo por diversas formas, por ser sambista, por ser negra, por ser porta-bandeira, você é um enredo que mexe Uhum. com as suas emoções, e você tem que estar firme para poder defendê-lo. Sim, acho que isso foi muito sentido e acho que isso fez o arrebatamento da Portela ganhar o estandarte de ouro naquele ano e fez o arrebatamento da arquibancada. Você sabe que nas arquibancadas às vezes existem torcidas, né? E Sim, eu vejo o desfile com pessoas minhas conhecidas que têm um grupinho da Caju, pequenininho, e ao redor pessoas conhecidas, que têm suas preferências, né? E naquele ano, digamos assim, a Portela não estava entre as preferências desse grupo, que, digamos assim, é um segundo grupo sim. próximo a mim, né? Não é a Caju não tem Olha, preferência. então, A Caju, cada um tem a sua ajudou. escola. Oi? A Caju, cada um tem a sua escola, é um bando de imperiano que não. Tô Mas ligada. tem muita gente de outras escolas, mas a gente, Matheus, por exemplo, que produz para gente, é mangueirense, desfila na Imperatriz. Então a gente não está ali muito para torcer, né? Todo mundo foi condicionado a querer que todo mundo faça bem para que a gente veja mais coisa boa. Então, Uhum, uma coisa que foi muito doida e que me revelou muito dessa coisa do povo do samba, né? Povo do samba, entre aspas. Aquelas pessoas que dizem que são o povo do samba, não quem é o povo do samba. É que uhum. eu estava aos prantos e uma pessoa desse grupo, digamos, secundário das minhas relações, olhou assim e falou: Por que você está chorando? Eu falei: Peraí, gente, por que você não está, meu querido? Por que É, você não está? E talvez aí essa pessoa ele não me tenha lido olhou o assim livro. com a carinha assim. Ih, gente, ó, o santo da pessoa é forte. Mas no fundo é isso. Eu acho que aqui a gente está para falar de arte, né?
O interesse é a arte e como a arte mexeu com vocês. Mas, falando de enredos fortes, você logo depois que você entrou na Mangueira, você estava na Mangueira há 3 anos, você encarnou um enredo praticamente. Em 2016, primeira vez que você foi campeão. E eu queria falar dessa responsabilidade que você teve de encarnar essa figura, quer dizer, de entrar na avenida como uma Iaô, que representava no enredo vinha de uma história, né, que que nas entrevistas o Leandro Vieira chegou a contar, né, de uma menina apedrejada no terreiro, mas que representava talvez a própria relação da Betânia com essa religiosidade. Sim. Então, você, além de fazer uma crônica do que estava acontecendo, de ser uma bandeira, você mesmo contra a falta de respeito, eu não gosto de falar intolerância, porque intolerância parece favor, sabe? Que tolerância, eu te tolero. Não, falta de Uhum. respeito, né? O desrespeito religioso. É, você também representava a própria Betânia, o próprio fundamento do enredo, que era a religiosidade da Betânia. Então, eu queria Sim. que você falasse desse desafio, porque não foi um desafio qualquer, né, Iskel? Olha, é que foi tão bonito o processo, é um processo tão bonito, foram tantas camadas bonitas, e é um desfile que eu tenho um carinho enorme por ele. Para mim, ele é o meu preferido e acho que vai continuar sendo por tudo que eu vivi e por tudo que ele representa. Essa fantasia, o carnavalesco foi a primeira fantasia a ficar pronta do carnaval, ele já sabia o que ele ia fazer, ele já sabia como seria. Ele começa o carnaval de 2016 por essa fantasia. A única coisa que teve foi um pequeno embate com relação a ele queria colocar um esplendor de vime nas minhas costas, eu não aceitei, aí ele tira, muito contrariado, mas tirou. Mas, assim, o processo da careca: "Ah, acho que você aceitou?", de boa. Como que foi? Eu a única coisa que eu falei foi: "Eu não vou ficar careca, né, eu posso até tirar o mega, que eu uso mega hair, eu posso tirar o mega, eu posso fazer tudo, agora raspar minha cabeça eu não vou, né, gente". Mas aí: "Não, então vamos procurar um profissional", e tudo correndo de forma muito sigilosa na escola, poucas pessoas sabiam que eu ia ficar careca, acho que era só eu, o carnavalesco, a coreógrafa, eu não lembro se o mestre sala sabia, e o presidente. Só, eu acho. Eram umas 5 pessoas que eu acho que sabiam, acho que eram 5 ou 6, não lembro. E foi um processo muito bonito, assim, o teste da maquiagem durou 9 horas, e durante essas 9 horas, é claro, eu adormeci. E quando, a posição como eu adormeci, era a mesma posição de referência, da foto referência do Caribé, que o carnavalesco havia mandado para o Kiko, e a coreógrafa estava acompanhando. Quando ela manda a foto para o carnavalesco, ele pergunta: "E aí, como estão as coisas aí no teste, né?", que ela manda a foto, ele manda a foto do Caribé para ela e fala: "Cara, ela tá na mesma posição, eu estava dormindo com a cabeça assim de lado e já careca, né, já começando a fazer a já estava careca, já estava com a touca de látex". Então teve muitos significados, eh, o ficar careca para mim foi muito tranquilo, não tive problemas com isso, foi bem tranquilo. Mas acho que a espiritualidade guiou muito esse carnaval, desde o momento que o enredo foi escolhido, desde a hora que recebemos o alafiar: "Vai, já deu tudo certo, só seguir, só fazer as coisas como tem que ser feitas, têm que ser feitas". E eu guardo tudo com muito carinho, todo o processo, a fantasia, a forma como ela foi ficando pronta, ela parecia uma joia, assim, o olho de encher os olhos, assim, de um negócio que, nossa, que roupa bonita, né, que coisa
grandiosa, mas eu sabia que nós não estávamos sozinhos, não à toa eu sinto que vai a escolha é ser campeã. Eu falo: "Eu acho que nós vamos ser campeões". "Você tá maluca?" Eu falei: "Eu acho que nós vamos ser campeões". "Você tá maluca?" Eu falei: "Ó, então no máximo que" porque acho que a Beija-Flor na hora estava desfilando, o pessoal falou: "Cara, a Beija-Flor tá aqui reinando, tá do jeito que ela gosta". Eu falei: "Então o máximo que pode acontecer é reprisar 98, Mangueira e Beija-Flor campeã, mas Mangueira vai ser campeã". E eu ainda nem tinha desfilado. E depois que eu desfilo, Rafael passa mal, Rafael após a primeira cabine ele passa muito mal, ele vomita na avenida, e era um negócio, assim, assustador e eu só sabia falar: "Rafael, isso é título, é desfile pra título, pelo amor de Deus". Eh, Tem uma foto que foi capa dupla, assim, né, que abre do jornal O Globo, e eu tô: "Ah!" E o pessoal: "Nossa, que emoção". Eu falei: "Não, nesse momento eu estava xingando, eu estava: "Porra, bora!" Porra, não, era palavrão. "Vambora" foi muito pouco, foi palavrão mesmo, porque assim: "Vamos, bora!" E outras coisas mais que eu fui falando, porque, pô, Rafael não desmorona, Rafael não desmorona, Rafael, vamos, Rafael. E nisso ele estava cansado, eu: "Rafael, pelo amor de Deus, você faz o básico. Vamos, vamos, é desfile pra título". A energia era de título, a energia era de campeã, eu já sentia. E aí, contrariando todas as expectativas, aconteceu. Tudo bem. Vamos ver se vai dar certo. Tá aí, já abriu. Agora vamos ver se eu consigo ligar, né, a apresentação. Vamos lá. Onde está? Não, tem Onde outra. está é ótimo. Espera aí. Nem parece que vocês passaram por tudo isso. Nem parece que vocês passaram por tudo isso. Foi? Sinceramente, nem parece que vocês passaram por tudo isso. Vocês disfarçaram bem. Ele foi muito bem. Eu diria que, Ele é muito bom, ele é um grande além, mestre-sala, ele é desse desfile 2019, né? Depois você fala mesmo, né, que o seu ano de 2018 foi muito difícil no plano pessoal. 2019 você de novo é campeã, a Mangueira novamente é campeã e você ganha o estandarte de ouro, né? Eu queria isso que mesmo. você
falasse de um apanhado dessa sua passagem pela Mangueira, além de 2016, que você já falou que é o favorito, que mora no seu coração, né? O que mais você guarda de momento inesquecível? Porque é isso, você chega na Mangueira depois de ter passado pela Grande Rio, a gente já vai chegar na Grande Rio para encerrar esse nosso de trás para frente com o Esquel. Mas eu queria que você falasse um pouco da Mangueira, dessa recordação, assim, e do que te marcou e das lições que você carrega, né? Dessa Mangueira que passou a ser a Mangueira da Esquel também, e não só a Mangueira do avô da Esquel, né? É. Cara, a Mangueira, ela. Ah, deixa eu começar por 2019. Falar da Mangueira é que nem. Tem que procurar as palavras para poder conseguir ser sucinto. 2019 foi um desfile incrível. Era um enredo que precisava ser dito e feito naquele ano. Ele precisava dar o recado que ele deu, assim como ele abriu as mentes. É um enredo que, quando eu li a sinopse, eu falei assim: é esse o enredo. A gente precisa falar disso. É isso aqui que a gente precisa falar. É isso aqui o mundo precisa ouvir, precisa receber esse recado. Para esse enredo, o mundo está preparado e precisa dele. Um enredo que abriu corações, abriu mentes, se tornou, foi muito falado, eu fui parar, minha foto foi parar em provas escolares, as pessoas: "Nossa, que olha quem estava aqui na prova, olha quem estava na prova na escola tal", e isso aí foi muito bacana, sair do universo do carnaval e ir para a escola, eu acho muito bacana quando isso acontece, e logo no enredo com tanta força. Eh, o estandarte de ouro, eu ganho meu segundo estandarte de ouro pela Mangueira, eh, e você poder dar a nota máxima e ainda conseguir o estandarte de ouro junto com a sua escola campeã é um negócio, assim, inesquecível. É uma sensação única, é único, porque a gente luta muito pela nota. Eu, Esquel, luto muito pela nota. Eu quero a nota, porque é a nota quem vai ajudar a minha escola. O estandarte é um prêmio pessoal, mas quando essas 2 coisas se unem, é mágico. Quando você pode ganhar o estandarte de ouro dando nota máxima, é um você está no bálsamo, você está no paraíso da alegria, assim, porque todo mundo está vibrando junto. É todo mundo feliz, a escola inteira feliz e está feliz também com o seu resultado, né. Então foi uma catarse, assim, de alegria, assim. Foi lindo poder ser campeã num enredo como esse, com um desfile que foi incrível, um desfile para mim tinha uma energia também incrível, eu senti também que eu ia ser campeã. Eu falei que ia ser campeã. "Você tá maluca?" Eu falei: "Eu acho, eu tô sentindo". "Você tá doida? Não pode". Eu: "Pode, pode sim". Eu senti que ia ser campeã novamente. E a Mangueira, ela me deixa muitos legados, ela me deixa muitas memórias incríveis, assim. A minha chegada, da forma como foi, por ser a Esquel, a profissional, o ser humano, porque o Chiquinho falou: "Não quero um ser humano, não quero uma pessoa que dê problemas", né, a forma como foi, a Thelminha vai até o Chiquinho na gravação do programa do Jorge Perligeiro, pergunta se ele já tem porta-bandeira, ele fala: "Não, não tenho, estamos procurando. Você tem alguém para indicar?" E ela me indica. Eh, é uma E aí ele pergunta para ela como eu era enquanto pessoa e enquanto profissional. Isso para mim tem um peso, uma gratidão muito grande pela Thelminha ter por ela ter feito isso, né, e ter falado como era, e o Chiquinho acredita e vai e me contrata. Eh, mas a Mangueira me deixou no carnaval de 2014,
Acho que a Mangueira eu nunca vi isso, foi a escola que mais deu 9,9, foi muito 9,9. Do início ao fim 9,9 e o meu quesito também foi atingido pelo 9,9. A escola estava se reestruturando e um pouco perdida nas coisas, então isso acabou sendo um reflexo. E quando acaba a apuração, o meu telefone toca logo, sei lá, uns 10, 15 minutos depois e é o presidente, é o Chiquinho me ligando. E ele me liga e fala assim: "Esquel, eu tô te ligando para te acalmar. Não fique nervosa, você vai continuar com a gente, porque para mim, e eu tenho certeza que para os mangueirenses também, o que importa é quem você é. O que importa é quem você é ao longo do ano, todos os dias, desde o porteiro ao presidente. É como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas, a pessoa que você é, a sua dedicação. Isso pra gente não tem preço, a nota não te define". Muito, mas o Chiquinho hum, eu eu amo o Chiquinho. Ele é um líder, assim, incrível. E muito corajoso, pode não ser, mas ele é. E quando ele fala isso, eu: "Caramba, obrigada". E parece depois que ele isso essa nossa conversa parece que ele teve em voz alta para toda a comunidade ouvir, porque com as atividades retornando, eu ouvia isso dos mangueirenses e ouvi até o final, e ouço até hoje. O que importa é quem eu sou para eles, o que eu fui para eles, o que eu fiz, né, a minha história, como o lidar, né, o dia a dia, como era e como é, que eu ainda falo com muitos ainda, praticamente todos os dias. Então, ficou essa lição, porque vai além, né, e eu sempre tive a noção, a Mangueira me dá muita noção da porta-bandeira com relação ao seu papel social perante a sua comunidade. O que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade? Como que eu posso somar? Como que eu posso mudar as coisas? Como que eu posso ver alguma coisa, enxergar e poder ser ativa ali? Então a Mangueira me dá essa responsabilidade, tipo assim: "Você vai conseguir", né, e nisso eu consigo ter o meu projeto, que era um sonho, poder dar aula para as crianças, para os adolescentes, de forma gratuita, sem receber nada, chamando padrinhos: "Você quer apadrinhar o meu projeto? Você quer apadrinhar? Você quer ajudar? Você quer fazer parte disso?". E fazer com que essas pessoas também convivessem com essas crianças, participassem da rotina. Isso foi um presente, assim, que a Mangueira me permitiu em poder começar a dar aula, né. Eu sigo agora dando aulas, eu tenho o meu projeto e sigo compartilhando conhecimento, que era isso que eu só queria, eu queria compartilhar. Eu pedi a Deus essa oportunidade, eu preciso compartilhar, eu preciso compartilhar o conhecimento que eu tenho. Eu trabalho com grandes profissionais em que eu adquiro conhecimento, adquiro técnicas, eu quero passar para essas crianças. Né, eu não eu nas minhas aulas eu falo: "Olha, eu não quero a tia vai dançar, mas eu não quero que vocês me copiem, eu não quero xerox, eu não quero reproduzir xerox aqui, eu quero que vocês se descubram". E nisso eu fico observando, por isso até que eu não gosto de turmas muito cheias, porque eu gosto de olhar um por um, eu gosto de falar "Vai lá, repete, dança de novo", até eu ver alguma coisa que seja da criança, que seja uma característica dela, vamos trabalhar essa característica, isso aqui seu é bonito, vamos por aqui por esse lado, eu não quero xerox, eu quero que eles sejam eles, quero que eles cada um é único. Né, então porque eu falei: "Eu demorei a entender isso, eu demorei a entender, a me enxergar e encontrar, pô, eu posso ir por qual caminho? Já que eu entendi, eu posso passar isso para os mais novos, vai facilitar o caminho deles, eles se encontrarem e não serem réplicas", né. Por exemplo, você falou lá no início sobre a questão, né, do balé, eu sou uma porta-bandeira com 27 anos de carreira. Eu já comecei a minha carreira tendo um coreógrafo, era o seu Geraldo Cavalcante, que foi amigo de Joãozinho 30, trabalhei com Joãozinho 30, na Grande Rio. Ele foi amigo de teatro municipal do Joãozinho 30, seu Geraldo. Eu já comecei com coreógrafo, mas se você olhar minha dança, eu não sou uma bailarina, eu sou uma porta-bandeira.
mas que tem técnicas. E graças a essas técnicas é que eu consegui desfilar em 2016, em que eu estava doente, que em 2016 eu fui campeã 2 vezes, eu fui campeã pela Mangueira e na saúde, eu venci uma doença. Então, eh, é graças às técnicas do balé que eu pude desfilar, porque eu não podia me preparar fisicamente, porque eu estava doente. Eu podia fazer só o básico. Mas se você me olha, você não vai ver uma porta-bandeira bailarina, você vê uma porta-bandeira dançando, mas eu tenho técnicas. E essas técnicas não é só do balé, é a do jazz, é as técnicas que você vai aprendendo de aula de dança de salão, de dança afro, que você vai incorporando ao seu corpo. É uma junção, para mim, a gente precisa saber unir. É claro que vão ter gostos, eu sou uma porta-bandeira que eu gosto de ser tradicional, eu sigo a linha tradicional. Vai ter pessoas que gostam de ter uma linha mais que vai beirando o balé e tá tudo bem, aí é uma questão de gosto de cada um, não que seja uma imposição, porque senão eu não estaria aqui há 27 anos fazendo o meu trabalho, né, exercendo a minha arte, né. Para mim, eu vou assimilando tudo, eu vou aprendendo, eu vou sugando, incorporando e depois colocando isso em prática da forma como eu consigo, como eu acho melhor, né, de poder trabalhar o meu corpo, colocar isso, no meu trabalho e passar isso para os meus alunos. E aí voltando para a Mangueira me abre essa porta para poder dar aula, para poder chegar na comunidade, como professora. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi lá, assim, foi tudo muito forte, foi tudo muito, muito bonito, foi uma história, assim, que é é é o sonho de toda porta-bandeira, sabe. E quando eu paro de dançar que eu falo: "Cara, já realizei meu sonho, eu fui campeã, eu dancei pela minha escola", assim, já tiveram portas-bandeiras que pararam de dançar, vai ter porta-bandeira que vai parar de dançar e não vai dançar pela sua escola. Eu Uhum. dancei e fui campeã pela minha. Volto a dançar e entro para a história, me torno histórica por ser a primeira porta-bandeira a defender o pavilhão de Mangueira e Portela, Portela. né, e é como se fosse uma coisa de ciclo, que só depois eu fui entender, porque quando meu avô morre, no dia que meu avô morreu, aonde eu estava? Numa quarta-feira, meu avô Xangô da Mangueira. Numa quarta, meu avô morreu numa quarta, eu estava onde? Em plena quadra da Portela, aonde meu avô começou, o último dia dele eu estava na quadra da Portela e agora nesse meu é como assim, nesse meu reiniciar, eu volto por onde meu avô começou. Então, são lições que as escolas de samba vão dando e que a gente vai aprendendo, né, você precisa ter sensibilidade, estar atento para entender os sinais. Agora, você tem que passar pela Grande Rio antes, tem que, do vaticínio do seu próprio avô, né? Já que você voltou a falar dele. Seria importante você fazer o seu caminho, né, antes de chegar na Mangueira. Uhum, Essa Esquel da Grande Rio é uma jovenzíssima porta-bandeira. É, você falou, você está aí há 27 anos, então você começou muito jovem, né? Todo mundo sabe, você ainda é uma mulher muito jovem, uhum. então, e linda. Então, eu Obrigada. acho que que eu mais tenho curiosidade de saber é o que é essa porta-bandeira tão experiente. É que você esqueceu da mocidade, tá? Quando Ah, sai é, da Grande esqueci Rio, da fica 1 ano na mocidade. mocidade. Desculpa, gente. É porque E a foi mais mocidade, curtinho. ela tem Desculpa. uma con ela foi um período curto, mas de muito aprendizado. É a mocidade que me dá a dimensão do que é ter uma escola de samba, do que é Sim. ter uma torcida, do que é ter uma E torcida por você. do que ter uma identidade, né? Porque é uma Sim, escola com uma identidade muito forte, muito vanguardista, sim, muito novidadeira no bom sentido, né? Porque quando é a sua identidade,
é sempre uma coisa boa, né? Então, no caso da mocidade, é muito legal esse lado novidadeiro que a mocidade tem ousado, né? Então, eu acho que Mas é bonito. ela me deu um acolhimento, assim, a universidade me dá chão, porque a Grande Rio era uma escola que na época não tinha torcida, era bastante odiada pelas pessoas, Sim, e você sai de uma escola odiada e vai para uma escola querida. sim. E nisso as pessoas começam a te elogiar, as pessoas começam a falar de você, começam a falar bem de você, começam a gostar de você, começam a te defender, coisa que nunca tive na Grande Rio. Então a cidade me dá essa dimensão de torcida, o poder de uma torcida, a força de uma torcida, a força de uma escola, tratamento, como ser tratada, como uma porta-bandeira deve ser tratada. Eu aprendo na mocidade, Que lindo. como a porta-bandeira tem que ser tratada. Quem me dá esse conhecimento é a mocidade, porque a primeira vez que eu fui contratada e fui lá receber. Na época não tinha esse negócio de Pix, gente, não tinha. E aí eu tinha que ir lá receber. E aí eu sentei na portaria e fiquei lá, até que o secretário passa, Evandro, fala assim: "O que você tá fazendo aqui?" Eu falei: "Ah, tô esperando". Ele: "Mas você é a primeira porta-bandeira da escola, você tem mais o que fazer, por que que você tá sentada aqui?" Eu não sabia. Eles: "Quer, pelo amor de Deus, quando for o seu dia de receber, você vai lá, pega o seu dinheiro e vai embora, que você tem que fazer, tem as suas coisas para fazer". É a mocidade que me dá calma, assim, de ter uma concentração, de receber as coisas antes, eu poder ter autonomia na minha fantasia. A mocidade, Diz, claro, ela você tem que dançar, você tem que opinar, né? mas quem me dá isso é a mocidade. É, E eu sou legal. muito grata. Foram 8 meses, né, foi Eu um período também. curto, Obrigada, mocidade. mas foi enriquecedor para a porta-bandeira. Eles me ensinaram muita coisa. Agora, visto que na Grande Rio você ainda não tinha isso, como a Uhum. gente já está com 1 hora aqui e 30 de papo Para lá. maravilhoso, eu queria muito que encerrar com uma pergunta que pode ser um clichê, mas é um clichê gostosinho. Eu queria saber o que essa porta-bandeira tão histórica, já tão experiente, com 27 anos de riscando o chão aí, o que que ela diria para a Esquel da Grande Rio? Se você pudesse dar uma dica, dar um conselho, dizer assim, não, não, isso aí não. O que que você diria para jovem Esquel, jovenzíssima Esquel? Vai valer a pena. Vai valer a pena passar por tudo isso. Vai valer a pena. Que bom. Para a gente tem valido muito a pena, Esquel. Então, Obrigada. mais uma vez, eu queria te agradecer a presença aqui. Foi muito bom estar com você, tá? É, Obrigada. aprender é sempre um aprendizado. Como eu disse, eu sou essa pessoa que não dança, que vem de uma outra área, que são as artes visuais, mas tenho uma grande admiração e tenho uma grande consciência que são os músicos e os dançarinos que fazem o coração de uma escola. Eles é que bombeiam, né, uma escola, que alimentam uma escola por dentro. Como eu aprendi, desculpa te interromper, mas a Imagina. porta-bandeira ela é grande, ela é quem guia a escola, não à toa. Eu aprendi que a bandeira, o pavilhão, é para estar sempre acima das nossas cabeças, porque é como a comunidade se guia, ela sabe para onde que ela tem que ir. O Sim, pavilhão está lá, eu tenho que ir naquela direção. sim. Por isso que a bandeira não pode estar abaixo das nossas cabeças, porque por algum segundo alguém olha para frente, a bandeira está embaixo. E cadê? Para onde que eu tenho que ir? Por onde eu vou me guiar? Né? Então, aprendi assim, com todo respeito ao meu pavilhão, à minha história, à história dos meus ancestrais, a bandeira sempre acima, ela é a maior, ela é a estrela, ela é o fundamento de tudo, e É. ela é que nos dá o norte. Ela é que diz essa história coletiva, né? Ela é que diz dessa história coletiva, dessa Nossa, hoje a gente tem que ter escola. esse cuidado com a apresentação do pavilhão. Aqui estão as minhas cores, aqui está o ano de fundação, aqui tem títulos ou não. Essa aqui é a história de um povo, de uma comunidade, quem chegou antes e que foi construída.
E a gente está aqui para exibi-la com orgulho. Por Uhum. isso, todo esse momento de carinho e reverência e comoção com o pavilhão. Porque quando a porta-bandeira dança, ela espalha axé. Não tinha fim melhor. Gente, vocês que escutaram essa conversa maravilhosa, olhem aí na legenda as outras conversas que já estão no Spotify da Caju ou aqui mesmo no YouTube disponíveis para vocês. Esquel, obrigada. Até uma próxima. Sempre vai ter conversa. Porque ano que vem você vai brilhar e que venham os 40 pontos, que venha um desfile maravilhoso para o Monarca. Muito Obrigada. obrigada. Um beijo na Portela. Beijo, gente. Obrigada pelo convite, Dani. Foi uma honra estar aqui com você e poder me emocionar e compartilhar a minha vivência. Muito, muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Um beijão. Beijo.